Bom dia a todos. Comecei a gravar nossa aula agora. A matéria que a gente viu ontem, ela não é tão fácil, ela não é uma matéria simples, por isso que eu acho importante a gente ir fazendo exercício junto. Mas antes de eu fazer exercício aqui junto com vocês, eu quero saber se vocês tentaram os exercícios, eu vou resolver as dúvidas. Igual na aula da semana passada que a gente deu uma matéria e depois fez as dúvidas, a gente vai fazer dúvidas hoje de novo. Eu quero saber de vocês aí quais foram as dúvidas. Manda no chat para mim. Pessoal que está na reunião aí, eu vou pedir para dar um ok aí no chat para confirmar a presença, viu, gente? Então, ó, como não está surgindo ninguém com dúvida por enquanto, a gente já completou essa tabela em outros capítulos aqui, com essa mesma configuração, né, para saber qual é o seno de zero, cosseno de zero, seno de π sobre 2. Já vimos vários exemplos, exercícios com esse conteúdo aqui. E o que a gente vai fazer, então? A gente vai completar nossa tabela. Por que a gente vai completar nossa tabela? Porque a gente precisa... Fiz um tripé. Porque a gente precisa entender os valores de seno e cosseno nos quadrantes, nesses pontos, para que a gente faça o nosso gráfico da função. Então, agora a gente vai começar. Não entendo o que está aparecendo isso aqui, não. A gente vai começar nossa aula e o seguinte, ele dá uma tabela com os valores de seno de x, cosseno de x, os valores dos ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, são esses os valores que ele coloca aqui. Aí a gente tem o seguinte, tá dando para enxergar o quadro? Então, ó, a gente tem alguns valores aqui. E a gente vai completar esse quadro com os valores de seno, cosseno, tangente. Para a gente lembrar isso, a gente precisa conhecer o círculo trigonométrico. Então, vamos lembrar do círculo trigonométrico e ir completando. Olha só, se eu fizer um ciclo trigonométrico pequenininho aqui, para o seno, eu vou lembrar. Melhorou? E no final do dia, Vou pegar assim, então.
Olha só. A gente tem esse quadro aqui. Aí, se eu quiser completar esse quadro com alguns valores, o que eu vou ter? Eu tenho o seno de zero, o seno está aqui. O seno de zero, ele vai estar o ângulo zero, o seno de zero é zero. O seno de π sobre 2 rodou até aqui. O seno de π sobre 2 é igual a 1. Qual é o seno de π? O seno de π, ele é igual a zero de novo. Por quê? Porque aqui no eixo y é igual a zero. Aqui é zero. 3π sobre 2. 3π sobre 2, o ângulo está aqui, ó. Eu girei daqui até aqui. Aqui o valor é menos 1. Aí, em 2π, voltou para cá. Aí, esse valor aqui é o valor de zero novamente. Então, no ciclo trigonométrico, os valores de seno de x são esses aqui, né? E para cosseno? Para cosseno, a gente já vai olhar o eixo x. A gente já vai olhar o eixo x. Olhar esse eixo aqui, ó. E começando no ângulo zero, o cosseno é 1. Gente, a caneta não está ajudando. Não vai dar para copiar tudo de preto. Aqui o cosseno é 1, aqui é 0 e aqui é menos 1. Então, quando o ângulo está aqui, o cosseno é 1. Quando o cosseno for, o ângulo for π sobre 2, o cosseno é 0. Quando for π, o cosseno é menos 1. Quando for 3π sobre 2, o cosseno volta a ser 0. E quando for 2π, que ele chegou até aqui, ele volta a ser 1. Esse é o ciclo trigonométrico. E por que o ciclo trigonométrico é tão importante, então? O ciclo trigonométrico é tão importante porque quando a gente for lembrar das funções, a gente vai precisar saber dos valores desses ângulos em radianos, em Olha só nesse primeiro exemplo aí. Se eu pegar essa questão, ela vai estar... Pede para esboçar o gráfico das funções seno de x, que é f de x, e g de x, que é cosseno de x. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais são os valores em cada intervalo aí, né? A gente sabe que é uma função cíclica. Então, vou fazer com o mouse aqui para ficar um pouquinho mais melhor de acompanhar. Se a função está dando para ver aí, a tela está verde. Se a função do seno, quando ela é zero, o valor dela é zero, então o seno começa aqui. Caramba. Olha só, começa aqui. Quando é π sobre 2, meu seno vai para 1. Como meu seno vai para 1, ele vem aqui até 1 no π sobre 2. Depois, quando é π, volta a ser 0. Então, ele sai daqui, volta para cá. Quando o seno é 3π sobre 2, ele vem aqui e volta a ser 0. Quando o meu seno é 2π, ele sai daqui e volta para o 0.
ou seja, completou uma volta nesse ciclo aqui. Aí, o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho aqui, ó. Qual é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1, então a função já começa aqui em cima. E o cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 é zero, vai aqui, ó, nesse ponto. Então, a função sai daqui e já vai descendo, ó. Ela vem descendo aqui. Depois fazer o quê? Ela vai descer mais ainda, até chegar aqui. Depois ela vai subir até o 3π sobre 2 para fazer isso aqui voltar a 1, 2π. Ficou um pouco torto, mas é isso aqui, ó. A função vem, desce, a função vem, chega até aqui, a função vem até aqui e a função vem até aqui. Esse é o ciclo da função trigonométrica. Gente, eu não sei porque está aparecendo essa mensagem na tela. Olha só. Então, vamos pegar aqui outro exemplo. Ele pergunta, da função f de x, que é a função seno, qual são os elementos do domínio? A gente já viu lá naquele quadrinho do slide que o domínio são os reais, para ambas as funções. A imagem é de -1 até 1. O período vai ser de 0 a 2π, ou seja, o período é quando completa uma volta. Então, aqui a gente tem 2π. Amplitude é o máximo que a função chega, ou seja, a amplitude é 1. O máximo dessa função é 1, das duas. O mínimo da função é -1. Então, o que vai colocar para uma nesse quadrinho, vai colocar para outra. Olha só, questão 10. Ele fala assim, ó, para quais valores seno de x e f de x, que é seno de x, e g de x, que é cosseno de x, se interceptam? Então, ele está querendo saber, se você colocar isso num gráfico, quais são os valores que elas vão ter igual? Ou seja, quais são os valores que nas duas funções esse valor vai ser igual? Né? Se eu mostrar aqui no GeoGebra para vocês, estou abrindo aqui. Esperando abrir, programa aqui. Abriu. Então, vou mostrar para você. Eu tenho esse painel aqui do GeoGebra. Se vocês instalaram aí no computador de vocês, vocês vão ver basicamente a mesma coisa. Então, vou colocar aqui uma função. Que função que eu vou colocar? Vou colocar a função seno de x. Vou colocar a função seno de x.
Tá muito devagar, gente. Seno de x. Tá. Então, a função, como é que ficou plotada bonitinha? Ela vem aqui, ó. Do 0, vai até o 1. Aí, quando é π, ó, quando é 3,14, ela vem aqui. Quando é 6,28, que é 2π, ela repete o período. Tá. E a função cosseno, então? A função cosseno, ela vai ser deslocada. A gente tem a função seno. A função seno, a função verde, e a função cosseno, a função azul. Olha só que bonitinho. Repare que nesses pontos aqui, a função ela é igual nesse ponto e nesse ponto. Quais são os ângulos aqui? Responde para mim aí. Quais são os ângulos que a gente tem nesse ponto e nesse ponto aqui? Vocês conseguem lembrar aí quais são os ângulos que a função seno e cosseno tem o mesmo valor? Para quem não lembra, esse ângulo é o ângulo de 45 graus. E esse ângulo de 45 graus é o que a função vai estar igual para seno e cosseno, ó, né? Então, é o ângulo aqui. Então, é o ângulo de 45 graus, que é esse ângulo aqui, onde a gente tem o quadrante do seno positivo, e o ângulo de 45 graus aqui, positivo, e o ângulo aqui nesse outro quadrante aqui, que eu tenho cosseno negativo e eu tenho seno negativo também, ó. Então, nesses dois valores, ou seja, no ângulo de 45, que é π dividido por 4, e no ângulo de 4, né? Ó, você dividir aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E no ângulo de 5π sobre 4. Então, olha só. Nesses dois ângulos aqui, o ângulo de π sobre 4, que é esse ângulo aqui, eu vou ter o valor para seno e para cosseno positivo. Se eu sei que nesse outro quadrante aqui também o valor de seno e cosseno é igual, até o sinal, então eu vou ter ele também aqui negativo, ó, porque nos quadrantes respeitam. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu dividi o π em 4 partes e somei até chegar no ângulo que eu quero. Certo? A gente já fez tudo isso em sala de aula, só para recapitular. Aí ele me pergunta aí na outra questão. Considere a questão 11. Considere a função real de uma variável real, f de x, que é igual a 3 menos 5 seno de 2x mais 4. Os valores de máximo e mínimo e período são, respectivamente... Tá, como é que eu vou achar os valores de máximo, mínimo e período? Vou colocar aqui máximo, mínimo e período. Tá, vem aqui pro quadro comigo. Os valores de máximo, mínimo e período. Qual é a minha função? A minha função é a função f de x, que é igual a 3 menos 5 seno de 2
2x mais 4. Beleza. Então, como é que eu resolvo isso aqui? O máximo e mínimo sempre vai ser, ó, esse mais esse e esse menos esse. Então, ó, 3 menos 5 e 3 mais 5. Dá 8 e menos 2. Ah, Juan, você está falando que o máximo é qual, então? Faz mais sentido o máximo ser menos 2 ou 8? O máximo é 8. E o mínimo? O mínimo é menos 2. Por que, Juan, que vai dar, então, 3 mais 5 e 3 menos 5? Porque o valor máximo de seno é 1, certo? Da função seno. É 1. Então, se eu pegar 1 multiplicar com 5, vai dar menos 5. Ah, deu menos 2. Então, significa que quando o seno for 1, a função vai ser máximo? Não. Quando o seno for 1, a função vai ser mínimo. Por quê? Porque vai dar menos 2. E o máximo vai ser quando ela der 8. Ou seja, quando isso aqui for menos 1, o valor desse seno aqui é o mínimo que ele pode chegar. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 5, dá 5. 5 mais 3, 8. Ó. Então, esse é o máximo e mínimo da função. Como é que eu descubro a amplitude? A amplitude é só eu somar os dois e dividir por 2. É como se eu... se aqui no máximo é menos 2 e aqui no mínimo é menos 2 e aqui é 8, qual a distância entre eles? A distância entre eles é 5. Então, ó, 5 é a amplitude. Não pedi no exercício, mas eu estou dando aí. Período. O que seria o período? Período é dado por aquela expressão, ó. 2 pica. Tá, quem é o K? O K é o número que multiplica X. Então o período vai ser 2π sobre 2. Então o período vai ser π. Certo? Então a gente precisa lembrar das expressõezinhas aí. Na questão 12, o que ele fala na questão 12? Ele fala: determinar o valor máximo, mínimo e o período das funções a seguir, sem esboçar o seu gráfico, sem esboçar. Então, eu quero o máximo, o mínimo e o período de cada função. Para esboçar, sem esboçar o gráfico, eu preciso necessariamente esboçar o gráfico para descobrir? Não. É só fazer esse mesmo processo que eu fiz na questão 11. Então, eu vou deixar aí para vocês fazerem essa questão e vamos para uma questão aí mais interpretativa. Gente, dá um ok no chat se está dando para acompanhar. Olha só. Ele fala aqui nessa questão, ó. Um praticante do método Cooper balança cada um de seus braços ritmicamente enquanto corre. Segundo a equação y é igual a f de t, que é igual a π sobre 9 vezes o seno disso aqui, em que y é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical e t. E t é o tempo medido em segundos. Então, ele tem duas posições para o braço no corredor em seu movimento cíclico. Tá. O braço oscila para frente e para trás em torno do ponto O. Sua posição é estimada pelo ângulo y, que é medido em radianos, compreendido entre o braço propriamente dito e o eixo vertical. Com base no texto e nos seus conhecimentos de trigonometria, responda os itens a seguir. Determine o valor do período e os valores máximos e mínimos da função. Tá. Vou escrever a função aqui no quadro, mas quem souber
resposta aí do chat, já faz aí para mim. Coloca aí no chat a resposta para mim. Então, ó, a função é essa aqui. A função é essa aqui. Se a função é essa, o que eu posso fazer para descobrir o período dela, por exemplo? O período é determinado por P, que é 2π sobre K. K não é quem multiplica X? X aqui, ó, é meu T. Aqui é minha variável. Quem está multiplicando o T? É o 8 terços de π aí. Então, vai ficar o período 2π dividido por 8π terços. Como a gente sabe, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, vai ficar π é igual a 2π dividido por 8π vezes 3. Π simplifica, 2 simplifica com 8, dá 4. Então, o período é 3/4. Tá, e qual é o máximo e mínimo da função? O máximo e mínimo da função vai ser, ó, esse valor e menos esse valor, que é quando o seno atingiu o máximo de 1 e quando o seno atingiu o máximo de -1. Então, o máximo é π sobre 9 e o mínimo é menos π sobre 9. Juan, o que eu faço com π? Deixa π. Ele pediu para trocar? Não, então deixa π. Beleza? Gente, a aula de hoje só queria resolver alguns exercícios com vocês, para vocês entenderem mais ou menos como é que a função quer. Na função, a gente sabe que a gente vai ter que substituir lá o valor que ele me der do x no lugar da função e fazer esses cálculos. Então, a aula de hoje é só isso. Eu peço que vocês resolvam os exercícios. Façam mais do que eu estou pedindo. Isso é acho que o mais importante que eu estou pedindo, que é o mínimo para que vocês consigam, para ver se vocês têm dúvida. E assim, a gente precisa estar dedicando um pouquinho mais de tempo para isso, tá? Essa matéria é uma matéria simples, só que precisa de atenção. A gente precisa ter muita atenção mesmo. Beleza? Um ou outro exercício que vai ser mais difícil. Então, a aula de hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado da aula. Tenham aí um bom restante de dia, né? Essa é a nossa primeira aula. Vamos ter mais 3 aulas aí hoje. Então, beijos e bye, bye.